Mano, saiu um anime cabuloso aí chinês que coloca qualquer anime japonês no chinelo. Sério, mano, os chineses estão investindo pesado demais nas animações chinesas e o negócio tá muito doido. E o nome do anime é Lord of the Mysteries. E eu tenho certeza que o seu brioco vai cair da bunda com essa parada aqui. O episódio começa jogando várias informações na nossa cara sobre o mundo onde a história se passa, o mundo dos Beyonders. Nesse mundo, pessoas comuns podem, através de poções especiais, ganharem poderes sobre-humanos, pertencentes a esses Beyonders. Pique as frutas do anime do chapéu de palha. E uma vez feito isso, a pessoa começa uma progressão rumo à divindade chamada Caminho Divino. O narrador também explica que existem 22 caminhos e cada um começa na sequência 9, a mais fraca. E quanto menor a sequência, mais forte é o Beyonder e mais perto de se rivalizar com os deuses ele tá. Depois disso, somos transportados para a quinta era daquele mundo, em uma igreja onde o padre muito louco está lutando com o que parece ser o monstro parido de uma mulher. E eu tenho que te falar, só essa cena do anime já me ganhou. Que cena topzera, mano. Mas durante a luta, aparentemente algo dá errado e o bichão explode. Então mais uma vez somos transportados, mas dessa vez para 2 meses antes, onde somos apresentados a Zhou Mingrui, que acaba acordando em um lugar completamente desconhecido e aparentemente todo sujo, cheio de sangue no lugar e o cara com um buracão na cabeça. Então ele começa a ter memórias fragmentadas que não eram dele, chamando alguém chamado Clan. Foi quando finalmente ele olhou no espelho e se deu conta, na verdade ele havia morrido e transmigrado para outro corpo. Mano, isso aqui é tipo Isekai, tá ligado? Tipo reencarnação, mas aqui na China eles chamam de transmigração. Uma parada doida, mas eu achei foda. Enquanto isso, em outro lugar, detetive chega em uma casa onde rolou uma cena de crime, onde 2 historiadores amigos daquele padre morreram. Eles chegaram à conclusão de que as vítimas foram afetadas por um poder maligno e cometeram um sui, vocês estão ligados, né? Não preciso nem falar. Então somos levados de novo ao Zhou Mingrui, onde ele lê um diário que ele achou num quarto, descobrindo que ele transmigrou para o corpo de Clay Moretti, um jovem formado em história, proeficiente nos idiomas antigos, Hermes e Fraisa, que aparentemente também cometeu um sui, vocês estão ligados, né? Usando a pistola do casal que também foi de arrasta. O Clan, sim, eu vou chamar ele assim porque eu não sou obrigado a ficar decorando 2 nomes para um protagonista. Também descobriu através do diário que o casal foi atrás dele, pois queriam ajuda para decifrar um caderno antigo da Quarta Era, escrito por alguém de uma família chamada Antigonos, que eles acharam, mas infelizmente o diário tá incompleto. Clay não escreveu o dia anterior à sua morte, só deixou uma mensagem no final do diário, dizendo que todos vão morrer, incluindo ele. Parece que ele acertou na previsão dele, não é? Então somos apresentados a Melissa Moretti, irmã mais nova do Clan que dormia no quarto ao lado. Eu vou te falar, hein, era dentro demais. E eu queria ter o sono dessa mina, hein, ela não acordou nem com barulho de tiro. Essa daí provavelmente mora no Rio de Janeiro e tá tudo certo. E quando ela vai embora, finalmente somos apresentados à história do antigo Zhou, que morava na China, onde tinha uma vida tranquila e normal. A última coisa que ele se lembra de ter feito era um ritual comum para aumentar a sorte antes de ir jantar. E quando ele se deu conta, já estava ali. Vai ver, ele realmente deu sorte, né? Ele só não sabe. Então depois ele se despediu da sua nova irmãzinha e ele resolve sair para investigar e comprar coisas que ela pediu. E meu amigo, que animação fantástica. Cada cena, cada frame foi muito bem feito e eu realmente tô quase tendo um ataque cardíaco com essa temática cyberpunk que eles adotaram. Então na rua ele descobre que várias coisas daquele mundo foram criadas por um imperador chamado Roseli Gustavia 100 anos atrás. E elas eram muito parecidas com invenções encontradas na China, o que faz desconfiar que esse cara também era um transmigrado. Mas antes de conseguir ver mais coisas, ele acaba esbarrando em um espelho de circo anunciando um espetáculo. E quando se levanta, o Clan acaba percebendo que está sendo seguido por uns caras, o que faz ele ficar alerta e começa a dar fuga da galera. Então, para se esconder dos malucos, ele acaba entrando em uma barraca de vidente, onde acaba recebendo uma leitura grátis. Ele pede a leitura do passado, o presente e o futuro dele. A mulher começa a ler então o presente dele com a carta tarô revelada que foi o louco, a carta 0 do baralho. Mano, o cara pegou logo a carta Coringa, literalmente, que pode ser usada para qualquer coisa. É como dizer que ele tem todas as possibilidades na mão. Então, antes dela ler o passado e o futuro e deixar ela ainda mais overpower, a verdadeira vidente chega e interrompe tudo, revelando que a vidente que revelou aquilo na verdade era uma domadora de feras que gostava de ler a sorte. Mas obviamente ela vai ler essa carta, você sabe, né? Então Clan escuta alguém se aproximando e antes do cara que perseguia ele entrar dentro da barraca, ele saiu vazado e voltou para casa. Chegando lá, ele resolveu refazer o ritual de aumentar a sorte que fez em seu mundo, para ver se volta para a Terra. Mas o ritual falha e acontece algo pior, transportando ele mentalmente para um lugar desconhecido, tipo uma expansão de domínio, repleto de névoas, vozes sussurrando e pequenas orbes vermelhas e azuis pairando sobre a névoa. Sem entender nada, ele acaba tocando em 2 dessas orbes, o que invoca 2 pessoas de locais distintos, uma menina nobre do reino de Loen e um cara que parece ser um aventureiro pirata. Eles acabam perguntando se ele é o mestre daquele domínio divino. Então Clan descobre que foi ele que invocou aquelas pessoas e que aquele lugar está sob o controle dele, como se tudo que ele pensasse se materializasse. Eu te falei, cara, o maluco mal chegou, mundo novo, e o maluco já virou
praticamente um deus. E ele se apresenta então para os dois como o louco e cria uma mesa e convida todo mundo para sentar e conversar. Então a menina começa a perguntar para ele sobre como se tornar um Beyonder. E eles começam um papo de como alguém virar um Beyonder, que é se afiliando a algum nobre da igreja e detendo algum frasco do segmento 9 de algum caminho. Basicamente estão introduzindo um assunto ao Clem, que ainda não tinha contato com esse conhecimento. E o cara pegou essa informação, mano, como se ele já soubesse tudo. O cara é visionário, não tem jeito. Então a menina ficou super animada com tudo aquilo e pergunta pro Clem se eles podem se encontrar mais vezes nesse domínio, o que faz a pensar que seria uma ótima oportunidade de entender mais daquele mundo e de como ele pode voltar pra casa, decidindo promover seus encontros todas as segundas-feiras às 3 horas da tarde. Assim como ele, eles também resolvem usar codinomes de tarô. Ela utiliza o nome da Justiça e o cara o nome do Enforcado, criando o clube do tarô. Estava tudo correndo bem até alguém bater na porta da sua casa e começar a atrapalhar ele que estava dentro daquele domínio. Então ele resolve encerrar a conversa para continuar em uma outra hora. Ao acordar e abrir a porta, era nada mais nada menos do que a polícia investigando o casal lá, e aparentemente um dos caras que seguia ele também. Então somos apresentados a Leonard Mitchell, o inspetor da polícia daquela cidade, e junto dele estava Dun Smith, o capitão da polícia. Ao entrarem, eles começam a interrogá-lo e o Clem revela tudo que eles precisavam saber sobre o livro antigo, que quando acordou estava tentando não cometer o SUS, vocês estão ligados, né? E que depois disso começou a perder as memórias. Dun acredita e diz que isso bate com as suspeitas, mas que ele iria precisar passar por uma avaliação psíquica com uma especialista para ter certeza e talvez ajudá-la a recuperar as memórias. Então, sem poder recusar, ele começa a ir com eles para a carruagem, mas no caminho ocorre uma brecha e ele tenta fugir. Ele até consegue correr bastante, mas alguém começa a usar os seus poderes sobrenaturais, o fazendo ser guiado exatamente para onde ele tinha que ir. E o burrão, sem perceber, entrou na carruagem do Dan e começou a levá-lo. Então Clem acorda em sua casa e percebe que tudo foi um sonho, ou era o que ele pensava, pois ele logo descobriu que já estava dentro da avaliação da especialista. Foi quando Dun finalmente revelou sua identidade. Ele na verdade já é um Beyonder, e junto com ele havia especialista que entrou na mente do Clem para ver se tudo que ele falou era verdade, para ver se ele recuperava as memórias e o paradeiro do livro. Eu te falar, hein, isso aqui parece ser uma cena de tortura, tadinho. Ele teve que reviver tudo de novo e no final das contas ela descobriu só o que já sabíamos, que ele realmente não cometeu aquela parada lá e as memórias dele simplesmente sumiu, ou seja, a gente já sabia. Ela era tão B10 que nem as memórias do outro mundo ela conseguiu ver, então ela volta à sua forma normal e somos apresentados a Dali Simone, também uma Beyonder. Então Dan fala que eles não podem perder mais tempo sendo babá dele e manda ele decidir entre ficar sozinho para proteger quem está perseguindo ele ou se juntar a eles e virar um Beyonder. Então Clem resolve se unir a eles e vai até um lugar indicado por Dan para ser recrutado. Chegando lá, ele conhece Rosanne, uma escrivã que o guia pelo complexo, apresentando a outros membros e levando ao capitão. No caminho ele conhece Royale e Kenley, ambos do caminho Insone da sequência 9, e Fry do caminho coletor dos cadáveres, também do 9. Sei lá, mano, é meio bizarro os nomes, mas na prática é só você pensar em um sistema de classe de RPG. Chegando na sala do chefe, descobrimos que ele também é o Insone, mas da sequência 7, e lá ele explica a Clem como funciona a companhia. Eles são os Beyonders do departamento de operações especiais, que usam como disfarce uma agência de segurança privada. Ele também fala para o Clem que agora ele precisa escolher um caminho para se tornar um Beyonder, e fala que a deusa da noite eterna, a quem ele serve, possui 4. Obviamente o caminho do Insone, que eles têm completo, e do coletor de cadáveres, e do intromissor de mistérios, e do vidente, que só tem a poção da sequência 9. Basicamente os dois primeiros são de combate e os dois para misticismo. Então ele manda o Clem até a sala da alquimia falar com o velho, para decidir qual escolher e fazer o ritual. Chegando lá, ele encontra Neil, o intromissor de mistérios da sequência 9. Eu vou começar a resumir essa porcaria para level 9, não tem jeito. Lembrando que quanto menos o level, mais forte é o cara, né? Lá o velho faz meio que um teste para ele, pedindo para ele ajudar a arrumar uns livros, vendo que ele gosta e tem interesse de mostrar alguns manuscritos deixados pelo imperador Roselle, que está tentando decifrar. Então Clem descobre que aquela língua que ele usou na verdade era um chinês comum, o que confirma sua teoria de que o cara era da terra. Lá o imperador diz que era melhor ele ter escolhido entre vidente, bandido ou aprendiz, o que acaba fazendo ele se decidir e escolher vidente mesmo, só tendo um level. Afinal, se o cara que estudou anos queria esse, talvez este o levaria pra casa. Então o velho prepara a poção e manda ele beber, fazendo ele ligar uns poderes muito brabo de vidente. Eu tenho que admitir que o cara já era overpower, agora tá mais ainda. Fez até o velho tremer na base demonstrando seus poderes. Então ele começa a ver coisas estranhas como olhos e vultos de auras, mas o velho diz que isso não é nada. Eu não sei não, mas tem parada errada aí. Depois disso ele recebe os equipamentos de Beyonder, nada demais, só um distintivo e balas de prata para demônio, e money para comprar uma bengala muito braba. Então enquanto ele patrulha, ele recebeu sua primeira grande missão. Leonard buscou e disse que ele precisava de seus poderes de vidente para achar um filho desaparecido de um rico, e contrasta os serviços da empresa de fachada. Então, usando seus poderes brabíssimo, ele encontra o paradeiro do garoto
canto e os guia até lá. Chegando lá, ele indica onde tá o menino e quantos inimigos tem. Sim, ele é roubado a esse ponto. Então Leonard já entra chutando todo mundo como se não fosse nada e salva o garoto. Mas quando tudo parecia tranquilo, os malucos derrotados se levantam de novo e se fundem virando um bichão muito feio. E numa luta muito épica, mano, papo reto, que luta épica e bem animada. Com a criatura, os dois conseguem derrotá-la e sair são e salvos. Aparentemente, quando o Beyonder perde o controle de seus poderes, ele vira esses monstros macabros e muito fortes. Então quando eles iam embora, o Clan começa a sentir coisas estranhas e vozes vindo do outro apartamento, falando Ornaces e Flegrea. E depois, Leonard vê e eles estavam bem, mas algo muito bizarro acontece. Após ele se despedir, o Leonard começa a falar igual um esquizofrênico, com a sua sombra como se fosse alguém, dizendo que sentiu algo nele, mas nada demais. Cê é louco, o cara é pancado das ideias. Então chegando em casa, enquanto dormia, o Clan começa a ter mais visões do apartamento que ouviu as vozes e vê seu diário sobre o quarto, o que leva a pensar que aquele lugar tem pistas de onde está o livro e suas memórias perdidas. Então no dia seguinte, o capitão e sua equipe interrogaram o maluco que estavam perseguindo o Clan alguns dias atrás e descobrem que ele era da Ordem Secreta, uma organização antiga dos Beyonders. E se é secreta você já sabe, não é coisa boa. Eles também descobrem que ele foi responsável do livro ir para o mercado e que agora a Ordem Secreta está atrás dele novamente. Então Clay chega com a novidade da nova pista e eles sem perder tempo já vão investigar. Chegando lá, o caderno já não estava mais lá, alguém já havia levado. Havia apenas o corpo em apodrecimento de uma senhora morta. Eles acabam deduzindo que o sequestro do quarto ao lado pode ter alguma coisa a ver, assim como o corpo da mulher, e começam a investigar mais sobre ela. No processo, eles descobrem que o Ray Bieber, filho da vítima, estava desaparecido e que ele não pode estar ligado ao livro. Então Clay tenta encontrá-lo com seus poderes, mas uma energia poderosa o impede, o que fazem acreditar que ele deve ou estar com o livro ou ser alguém da família Antígonos. Então eles voltam para a agência e o capitão dá um item especial para o Clan, um colar de topázio que amplifica seus poderes e será útil na missão. Ele também fala pro Clan que pediu autorização de um artefato selado da classe 2. Sério, a cada dia aumenta o número de rankings desse anime. Daqui a pouco cada item ou pessoa vai valer uns 500 números. Ele também explica para o Clan que um artefato selado é um objeto especial de Beyonders e possui poderes incríveis, tanto para o bem quanto para o mal, e por isso precisam ser selados e controlados com muito rigor, tendo que ficar guardado em locais chamados de portões de chains. Então finalmente chegam os agentes com o item, onde nos são apresentados Air Harrison, Pesadelo level 7, Borgia, o Coveiro level 8 e Dali, que já vimos antes, ela é uma Medium level 7. Juntos vão até a sala do capitão para utilizar o artefato que foi escolhido, o 2049, um artefato muito perigoso feito pela família Antígonos. Então o capitão explica para o Prota que esse artefato é perigoso, pois ele consegue manipular dois indivíduos dentro de uma área como se fossem marionetes, e o único jeito de se libertar da manipulação é com um estímulo externo, e por isso eles precisam ficar balançando as mãos, igual os adolescentes se alongando durante uma aula de educação física. De início, o artefato demonstra interesse no Clan e começa a segui-lo por toda a parte, mas o capitão diz que pode ficar tranquilo que ele não tem intenções assassinas, e sim, é um mini palhaço com vida. Então eles jogam a roupa do Rai para ver a reação do bicho e imediatamente ele muda de expressão e fica agressivo querendo atacar, confirmando que ele é da família Antígonos. Então eles usam os poderes do Clan justamente com a caixa para achar o local onde ele está. Ao mesmo tempo somos levados ao Rai, que em um ato de desespero por algum motivo se funde ao livro antigo e perde o controle. Nesse momento, um palhaço misterioso se aproxima do Rai para pegar o livro, mas antes de agir, ele sente a presença dos agentes se aproximando e resolve esperar eles a fazer o trabalho sujo por ele, e depois só pega o livro deles. Eu tenho que admitir que eu faria o mesmo. Então quando eles chegam lá, o bichão aparece, um monstro gigante e bizarro, proporcionando uma das lutas mais insanas até agora nesse anime. O bichão vê a caixa e logo fica agressivo e vai em direção a ela. Então os agentes se preparam para lutar. O capitão junto do Leonard tenta ir para cima com seus golpes especiais, mas descobre que a mão da pessoa já está morta. Então precisa eliminar seu ponto fraco para matá-lo. Então ele junto da Dali planejam um plano para fazer isso, mas como você sabe dá tudo errado, e o Clan precisa agir para ajudá-los. Ele consegue com muita facilidade adormecer o bicho e a Dali e o finaliza uma cena magnífica. Até aí tudo parecia ok, pegaram um livro e mataram a criatura, mas o palhaço finalmente deu as caras e o Clan o reconhece. Era o palhaço que eles barrou na rua alguns dias atrás. Mano, nem eu esperava por esse plot, me pegou desprevenido. Eles começaram a lutar com ele pelas suas habilidades e acredita que ele seja do level 7. O cara é um chaco que cria vários clones que explode e apunhala pelas costas. Aí eu fiquei até mais hypado. Então no meio da luta, o palhaço consegue bater nos caras da caixa e libertar o seu filho, o mini palhaço, prendendo todo mundo em seu domínio e transformando todo mundo em marionete. Então Clan recebe inteligência e resolve ir pro seu domínio divino. Assim, quando voltasse, iria estar fora do controle da marionete devido ao estímulo externo. Então quando ele voltou, ele esperou o momento certo para atacar. O palhaço, então, pensando que ele ainda estava sob o efeito, tenta fazer um acordo. Ele ia dar o segredo da poção do level 8 de Caminho do Vidente e libertá-lo-se desse livro. Então ele finge que aceita. O palhaço dá a receita e vai pegar o livro. E no momento certo, quando ele ia pegar o livro, o Clan ataca, forçando ele a tentar fugir, e acaba
acaba sendo pego também pela marionete ficando preso. E diferente dos animes japoneses, aqui o prota não fica naquele dilema de valores morais. Então Clay mete bala em cima do palhaço matando brutalmente. Mas uma coisa bizarra acontece, quando ele fecha a caixa e sela o artefato, o palhaço revive e começa a falar sobre o Ornasis. Para ele, antes dele cair novamente, falece de vez. Ainda bem, eu pensei que teria outra batalha em seguida. Então todo mundo volta ao normal e eles descobrem que o palhaço era da ordem secreta também, e por isso estava atrás do livro. Outra coisa bizarra é que aparentemente o Leonard também não estava sob o efeito da manipulação por causa da sombra dele. Eu falei que tinha algo errado nisso daí. Então eles voltam pra agência e saem um livro atrás dos portões, pois tem que esperar a Catedral Sagrada autorizar a investigação do livro. E eles também começam a examinar o corpo do palhaço, pois pode ter algum segredo. Além disso, o Clay revela que a poção para o level 8 de vidente é o palhaço. Eu não entendi muito, mas parecem que precisam de ingredientes especiais de um Beyonder para criar uma poção nova. Depois disso, o Clay vai até a universidade, onde o original estudou para pedir ajuda ao professor dele sobre aquele nome estranho, que toda hora alguém fala para ele que é Ornasis. Chegando lá, ele disse ao professor Azik tudo o que sabe sobre esse lugar e o cume das montanhas de Ornasis. Sim, isto é um local nesse mundo. Mas o professor diz que já ouviu falar nisso, mas não sabe onde, e que se achar alguma novidade vai escrever para ele. Sei não, mas para mim parece que ele está escondendo algo. Eu sinto o cheiro de organização secreta. E meu parceiro, o que você acabou de ver aqui foi apenas o resumo dos 3 primeiros episódios desse anime. Ainda tem muita luta e mistério pela frente. Então se você não quiser perder os próximos acontecimentos, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo para comemorar a minha volta dos mortos. O vídeo vai ficando por aqui, mano. Falou e até a próxima.